Boa noite, para quem eu não dei boa noite ainda. Privilégio estar aqui novamente com vocês, só que para falar de um assunto meio tenso, guerras. Vou falar de guerra hoje, batalha. A gente está seguindo nessa série de exposições no livro de Tiago, na carta de Tiago, sobre esse tema fé, no dia a dia, a fé que deve mover as nossas ações diárias. E o capítulo que a gente vai entrar agora, capítulo 4 de Tiago, começa com essa pergunta: de onde vêm as guerras e as batalhas que há entre vocês? De onde vêm? De onde vêm as guerras, os conflitos? De onde eles surgem? Talvez ouvir essa pergunta ou ler essa pergunta no texto sagrado, sua mente automaticamente seja remetida, talvez para o leste europeu. De onde vêm as guerras? De onde vem a guerra da Ucrânia? Da Rússia contra a Ucrânia, inclusive guerra essa que amanhã, por incrível que pareça, completa 3 anos. 3 anos. Começou em 24 de fevereiro de 2022. O tempo passa rápido. E as guerras continuam. Quando lemos de onde vêm as guerras, podemos talvez ter nossa mente levada lá para o Oriente Médio. De onde vem a guerra do Hamas contra Israel, de Israel contra o Hamas? De onde vem aquela brutalidade, bebês sendo raptados, assassinados? De onde vem? De onde vêm essas guerras? Mas não é sobre essas guerras que Tiago está falando. Definitivamente não é sobre guerras geopolíticas. Por isso eu convido você a abrir seu texto sagrado, deixa sua Bíblia aberta em Tiago, porque a gente vai navegar por alguns versículos de Tiago, vários na verdade. E eu gostaria muito que você conseguisse fazer isso por conta própria. Aí vai estar no telão, lógico, mas seria legal se você olhasse o texto ou a conexão entre os capítulos, as coisas mais. Olha o verso 1 do capítulo 4. Tiago, capítulo 4, verso 1. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Percebam que Tiago está falando de uma guerra, ou da guerra que há entre eles, entre os leitores da carta de Tiago. Isso deveria nos levar a perguntar, mas que guerras são essas? Que brigas, que guerras são essas que estes leitores estavam envolvidos? E para entender um pouquinho melhor essa pergunta, ou essa questão que pode surgir, a gente tem que dar um passinho atrás. Eu sei que a gente já está no capítulo 4 de Tiago, mas eu te convido a ir lá no capítulo 1. Esse texto de Tiago, essa carta, não foi escrito para você. Pode te chocar ouvir isso, mas não foi escrito para você, não foi escrito para a Igreja Batista Novo Tempo no século 21, ano 2025. Entendemos por fé, cremos e, enfim, vivemos por isso, sobre a convicção de que Deus desejava que esse texto de Tiago, essa carta de Tiago, chegasse até nós. Inclusive, já tiveram teólogos do passado que tentaram tirar essa carta da Bíblia. Mas, enfim, nós cremos que Deus intentou que chegasse até nós hoje, aqui no século 21, para que ele pudesse ser lido, compreendido e aplicado a nós. Mas ele não foi escrito para nós. Não em primeiro lugar, não em primeiro plano. Foi escrito para judeus. Judeus que tinham crido no Evangelho, tinham sido salvos pelo Senhor Jesus. Judeus esses que passaram a ser os nossos irmãos na fé, irmãos lá do primeiro século. Judeus que eram conhecedores da lei, como bom judeu daquela época, muito mais conhecedores da lei, inclusive, do que nós somos aqui no século 21, e que por terem crido em Jesus, terem crido na morte, ressurreição, salvação em Cristo Jesus, eles estavam dispersos. Eles tinham sido expulsos das suas casas, expulsos de Jerusalém. Então, volta no capítulo 1, verso 1 de Tiago. O texto diz assim, olha quem são os destinatários identificados na carta. Tiago escreve para essas pessoas. Verso 1 do capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para as 12 tribos dispersas entre as nações, a vocês, saudações. Olha, ele está escrevendo para as 12 tribos dispersas. Não tem forma mais judaica de se referir a alguém, de
definir os destinatários do que mencionando as 12 tribos de Israel. Por mais que você não conheça muito das Escrituras, você já deve ter ouvido falar nas 12 tribos, Israel, aquela coisa toda mais. Esses leitores, esses primeiros leitores, eram pessoas que se identificavam com a cultura de Israel, que nasceram em berço judaico, cresceram ali aprendendo da lei, vivendo aquilo ali no dia a dia, o Antigo Testamento na prática mesmo, e agora estavam espalhados entre as nações. Isso acontece em Atos capítulo 7 e 8, começa uma perseguição ferrenha no capítulo 7, ali depois do discurso de Estevão. Depois você dá uma lida em casa, a gente não vai entrar nesse texto. E aí no capítulo 8, no começo do 8, todos que estão ali em Jerusalém que creem em Jesus são dispersos, expulsos. É o que a gente chama na teologia de diáspora judaica. Eles são expulsos mesmo de Jerusalém, fica só ali os apóstolos, ficam só ali só os apóstolos. Então, será que Tiago aqui no capítulo 4 está se referindo a essas batalhas que foram impostas a eles, essas guerras, né? Essas perseguições que o Império Romano iniciou sobre eles, né? Será que Tiago está falando do fato deles serem expulsos de Jerusalém, porque estava tendo uma batalha ali, uma guerra, de certa forma, mas também não é sobre essa guerra que Tiago está falando, porque ele diz no verso 1 que lemos, ele fala das paixões que guerreiam dentro deles, dentro daqueles leitores. É sobre essa guerra que Tiago está falando, da guerra de desejar algo e ser seduzido por algo. Tiago não está falando de Ucrânia, de Israel, de Roma, de nenhuma batalha geopolítica, como eu disse. Tiago está falando do coração, guerra do coração. Guerra essa que é travada num coração que um teólogo do passado, muito famoso, disse que esse negócio aqui, que não é o órgão, mas o coração é uma fábrica de ídolos. É sobre isso que Tiago está falando. Olha no verso 2, capítulo 4, verso 2. Olha como ele mostra claramente que não é das guerras externas somente que ele está falando. Ele diz no verso 2, Tiago capítulo 4, verso 2, vocês cobiçam as coisas, mas não as têm. Vocês cobiçam as coisas, mas não as têm. E aí, a batalha externa. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerra. E não têm. Por quê? Porque são ruins de batalha? Não sabem ir lá conquistar as coisas? Não. Tiago deixa muito claro. Vocês não têm porque não pedem. Tiago deixa claro que aquela guerra está no coração deles, e era essa batalha que os motivava, era esse coração que os motivava, que os impulsionava. E guerrear, batalhar externamente, era simplesmente uma evidência da batalha que já tinha dentro deles. O matar, o invejar, o agir de forma traiçoeira, seja lá o que eles estavam fazendo para lutar, vinha lá de dentro. Eles estavam fazendo guerra, e o motivo dessa guerra, Tiago deixa claro que era a cobiça. Matavam e invejavam. Mas mesmo falando dessas guerras, ou fazendo, ou travando essas guerras, ele deixa claro que eles não conseguiam o que desejavam. Não conseguiam. Por quê? Vocês não têm o que desejam porque não pedem. Tiago está dizendo para aquele grupo de judeus dispersos, judeus que criam no Evangelho, vocês são autossuficientes, vocês se acham autossuficientes. Acham que conseguirão as coisas pelo poder, pela força do braço, fazendo as coisas, travando batalhas pela sua própria força, pelo seu próprio mérito. Não é assim, não é. Ou pelo menos não deveria ser assim. Era assim que eles estavam vivendo. Na semana passada, nós fomos brilhantemente exortados pelo pastor Jay, através da exposição dos versos anteriores, Tiago capítulo 3, do 13 ao 18, e a frase final do pastor, se ele me permite, eu vou abrir aspas aqui, eu voltei lá no YouTube para copiar exatamente. Eu quero ler o que ele disse no finalzinho já do culto, que conecta muito bem com o que leremos hoje, o que já lemos e o que leremos hoje no capítulo 4. Ele disse assim, vai lá, trabalha, luta, mas luta da maneira que a Bíblia diz para lutar, com as mesmas armas que Deus tem. Se você tem que mentir, manipular, enganar, brigar, forçar para que algo que é aparentemente bom para você, para que isso aconteça, esse algo aparentemente bom vai destruir você. Deus não vai abençoar algo que é ganho através da sabedoria do mundo. Fecha aspas.
É exatamente esse ponto que Tiago está tratando aqui no capítulo 4. Exatamente esse ponto que a gente vai tocar agora. Esses primeiros leitores, os leitores daquela carta, né, aqueles judeus, eles estavam buscando fazer as coisas por conta própria. Eles estavam buscando fazer da forma errada. Primeiro ponto, da forma errada. A forma certa já foi dita a nós na semana passada. Se você não estava aqui, o pastor Jay explicou muito bem que tem que ser pela sabedoria de Deus, não sabedoria do mundo. Mas eu quero ler novamente os versos 13 a 18 do capítulo 3. Se você não estava aqui, você vai ser transportado para o mesmo ponto que nós estamos agora. Volta comigo então, capítulo 3, verso 13. Para não ficarmos perdidos nessa pergunta que aparentemente parece solta no capítulo 4, ela não é. Olha o verso 13, capítulo 3, verso 13. Quem é sábio e quem tem entendimento entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento e por meio das obras praticadas, com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, olha só o que ele está dizendo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Pois, onde há inveja e ambição egoísta, que está surgindo no coração daqueles leitores, onde há inveja e ambição egoísta, há confusão de toda espécie e toda espécie de males. No entanto, a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. E aí é que vem a nossa pergunta do capítulo 4, verso 1, na sequência, mostrando que esses leitores, eles não eram assim tão sábios quanto se diziam, não produziam fruto da justiça, não eram esses pacificadores, porque a pergunta é, de onde vêm as guerras que vêm de vocês, que há entre vocês? Não é das paixões que guerreiam dentro de vocês? Verso 2, eu quero ler o 2 e o 3 agora na sequência, que o 3 nós não lemos, né? Capítulo 4, verso 2. Vocês cobiçam as coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando, fazendo guerra, e não têm, porque não pedem. Verso 3. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Essa é a porção das Escrituras que teremos hoje, capítulo 4, verso 1 a 3. O teólogo Simon Kistemaker, ele comenta essa conexão entre os capítulos 3 e 4 de forma muito legal. Ele diz que é clara a intenção, a ligação entre esses dois textos, entre o final do capítulo 3 e o começo do capítulo 4, esses 3 primeiros versos. Porque, segundo ele, né, e a gente lê isso, fica muito evidente, se a inveja e a ambição egoísta, dos versos 14 e 16 que lemos, ela encheu o coração da pessoa, o coração está cheio dessas coisas, inveja e ambição egoísta, se o princípio orientador da vida dessas pessoas é a sabedoria terrena, que é humana e demoníaca, aquela sabedoria lá do verso 15, se a mente, o coração dessa pessoa já se alienou de Deus, está longe de Deus, então ela só promove confusão de toda espécie. Isso está no verso 16. E aí conecta com o capítulo 4. Quando essas coisas acontecem no coração, quando isso acontece, guerras e contendas frequentes são a consequência. O ser humano deseja, por muitas vezes, fazer as coisas da forma errada, com a sabedoria do mundo. Acaba em guerras e contendas, brigas, caos, e por fim o texto diz que não obtém o que deseja. Essa é a tristeza do ser humano que corre atrás dos seus prazeres, nunca encontra. Quero mais dinheiro e o dinheiro nunca chega. Eu quero mais um bem e esse bem não é suficiente. Eu quero um casamento e o casamento não é suficiente, já vai no 7º. Nunca encontra, batalha pelo próprio braço. E a carta de Tiago, essa carta que está aqui na nossa frente, ela é recheada de indícios de que aqueles cristãos do primeiro século, e eu tenho certeza que muitos de nós, muitas vezes nós, nas nossas vidas, vivemos como eles, buscando as coisas da forma errada. A gente poderia ler vários versículos de Tiago, vários mesmo, mas eu quero me concentrar em alguns, então vai folheando sua Bíblia. Por conta do tempo a gente vai limitar.
em algumas coisas, mas olha comigo, alguns versos que mostram como a atitude desses primeiros leitores era diante das várias esferas da vida. Não é em um ponto só, em várias esferas da vida. Então eu vou ler capítulo 2, que nós já lemos, vou ler capítulo 5, que a gente ainda não chegou, capítulo 4. Mas olha, começando pelo capítulo 2, verso 1. Olha a atitude desses primeiros leitores, olha como Tiago está os acusando. Tiago 2:1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. Eles tratavam as pessoas com parcialidade. Para uma coisa, para outro, né? 2 pesos e 2 medidas. A lei era muito clara com relação a isso, não pode fazer isso. Olha o verso 6, ainda do capítulo 2. Mas vocês desprezam o pobre. Aqueles primeiros leitores desprezavam os de menor renda. Com você eu não falo. Com aquele bem vestido ali, quem sabe? Desprezavam o pobre. Olha o capítulo 4 agora, versos 13 a 15. Um texto bem interessante, eles planejando as coisas, olha só. Ouçam agora vocês que dizem, capítulo 4, verso 13. Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos muito dinheiro. Ele está dizendo, vocês que planejam o futuro, vocês que estão se programando aí para fazer uma viagem de negócios, para ganhar dinheiro, para mudar de área, vocês que estão planejando a vida. Aí vem o verso 14. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vida? Vocês são como uma neblina. A gente aqui que mora na Serra do Mar conhece bem neblina, né? Dá aquele apagão, daqui a pouco some. Vocês são neblina. Aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Em vez disso, em vez de quê? Em vez de tentarem só planejar as coisas, vocês deveriam dizer o seguinte, verso 15. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Tiago está acusando aqueles primeiros leitores, e nós, e muitas vezes, de planejarmos desconsiderando Deus na equação. Eu vou fazer meus planos aqui, eu vou por esse caminho, aquilo. Mas onde está Deus em tudo que planejamos? Vocês deviam dizer, se o Senhor quiser. Olha o capítulo 5 agora. Capítulo 5, verso 4. Olha a que ponto esses judeus dispersos chegaram. Judeus, eu estou falando mais para deixar claro de onde eles vieram, tá? Mas eles são cristãos, creram em Cristo Jesus, são nossos irmãos na fé. Olha até a que ponto eles chegaram. Tiago capítulo 5, verso 4. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eles não pagavam quem trabalhou para eles. Retiam com fraude o salário daqueles que geraram lucro para eles mesmos. Por que eu li todos esses versos, até aparentemente desconexos entre si, embora estejam todos dentro da mesma carta? Por que eu li? Para demonstrar, ou para mostrar para vocês, que aqueles primeiros leitores, conhecedores da lei, sabiam como deveriam proceder em várias esferas da vida, se não todas, porque a lei ela é muito clara, o Antigo Testamento é muito claro em muitas coisas, de como proceder, como viver. Eles sabiam como deveriam se portar diante do mundo e diante de Deus, e estavam, mesmo assim, agindo de forma errada. Agindo por suas próprias forças, valendo-se de artifícios humanos, para sobreviver. Para sobreviver. E a gente pode pensar, mas poxa vida, peraí, eles foram expulsos de casa, a gente tem que pegar leve com eles, porque eles estavam lá em Jerusalém, e eles creram em Jesus, tudo bem. E aí vem o Império Romano e persegue, quer matar, eles têm que fugir, eles fugiram de casa, eles foram expulsos. Eles estão vivendo uma condição difícil. Se eles não derem propina, a empresa deles vai fechar. Se eles não tratarem mal, eles estão em uma terra estrangeira. Se eles não tratarem mal, vão tratar eles mal. Não vão ouvi-los. Se eles não pisarem na cabeça dos outros, são os outros que vão pisar na cabeça deles. Esses são argumentos que nós, muitas vezes, contamos para nós mesmos para fazer o que não deveríamos fazer. Meus irmãos, absolutamente nada justifica sonegar imposto, dar propina. Nada justifica tratar mal o outro, fazer acepção de pessoas. Nada justifica não fichar seu funcionário. Nada justifica.
Por mais que contemos essas histórias para nós mesmos. Ah, mas é porque se eu não fizer assim, vai fechar. Não vai funcionar. Ah, se eu não for bruto com minha esposa, ela não vai ouvir. Meus irmãos, nada justifica agir de forma errada. Mentir, maltratar, sonegar, seja lá os verbos que você imaginar aí. Nada justifica valer-se de recursos humanos, terrenos, sabedoria humana, diabólica, para sobreviver. Nem para sobreviver. A lista de acusações contra os leitores de Tiago, e para nós, muitas vezes, é extensa. Lemos alguns versos, mas eles fazem, como a gente viu, acepção de pessoas, discriminação, desprezo ao pobre, inconsistência entre fé e obras, diziam uma coisa e faziam outra, egoísmo, falta de auxílio ao necessitado que estava precisando de roupa e eles não davam, falta de domínio na língua, a gente ouviu isso por 2 semanas, não refreavam a sua própria língua, faziam guerras e contendas, como o capítulo 4 diz. No capítulo 4 ainda vai ter irmão falando contra irmão, mal um do outro, agiam com fraude no salário daquele assalariado, né, do que trabalhou para ele. E vai embora, a lista é extensa. Vasculhe e leia o texto de Tiago com calma, com paciência, e você vai ver como expõe o nosso coração por muitas vezes. E aqui está a nossa primeira lição, primeira aplicação dessa noite. E, na verdade, é uma continuação da aplicação da semana passada. Para você que se diz cristão, para mim, que digo ser cristão, que confessa Jesus Cristo como suficiente Salvador, aquele que é dono de toda prata e ouro, aquele que é criador dos céus e da terra, você que confessa Jesus Cristo, que está aqui domingo após domingo, eu tenho que te dizer, só há um meio de se obter as coisas que você sonha, deseja, planeja. Só há um meio de conseguir isso tudo com paz. E paz de Deus. É valendo-se da sabedoria do alto. A sabedoria de Deus. É pedindo ao Senhor, é clamando por misericórdia, por direcionamento. Orando a Deus, orando e dependendo dEle. Agir em total dependência. Eu não sei quais são seus planos, metas, sonhos. Talvez eles sejam nobres até, se olhados de uma perspectiva cristã. Ah, eu quero me formar, eu quero abrir um negócio, quero casar, quero sobreviver. Isso é nobre, sobreviva. Eu quero viver para Deus, muitos dizem. Mas eu digo, se você não tem pedido a Deus, colocado isso diante de Deus, se você não tem submetido o seu desejo, o seu plano, o seu sonho, seja lá o que for, a Deus, se você só está lá fora batalhando, correndo atrás, se esforçando, mas sem Deus, isso é cobiça. Cobiça. Pode parecer estranho, até pesado, mas poxa, eu só quero coisas que Deus disse, inclusive, que são boas, saudáveis. Eu quero um trabalho, eu quero ter um sustento digno para minha família, quero um casamento, eu quero me formar, eu quero um carro, porque Deus quer que eu use melhor meu tempo. Sabe, tem muitas coisas na vida que queremos que parecem ser nobres, mas no fim pode ser só cobiça. Cobiça. Um desejo que, sem Deus, passa a ser cobiça. Essa palavra é usada no capítulo 4, verso 2. Nós já lemos, né? Tiago os acusa. Vocês cobiçam coisas, verso 2. Vocês cobiçam e não têm. Não têm porque não pedem. A palavra cobiçar aqui pode parecer pesada, né, intensa, expondo o pecado, mas é literalmente desejar. Desejar, simples desejar, almejar alguma coisa. Quando Paulo vai usar essa palavra lá em Romanos para citar o 10º mandamento, não cobiçarás, é essa palavra que ele usa. Dependendo da leitura, seria não desejarás. Mas espera aí, eu não posso desejar nada? Não desejarás, como assim? A mesma palavra desejar e cobiçar? Não posso sonhar com nada, planejar nada. Essa mesma palavra, que é desejo, desejar, almejar algo, tem esse espectro, esse campo semântico negativo de pecado. Mas por quê? Onde é que está o pecado em desejar alguma coisa? Pode-se pensar, eu estou desejando isso, mas é para a glória de Deus. E eu te pergunto, você tem pedido a Deus por isso? Você tem submetido esse desejo ao Senhor para que Ele concretize, não o seu desejo, não a sua vontade, mas a vontade dEle em você? Se não,
se você só deseja algo e não submete ao Senhor, você peca. Peca. Pode ser intenso e pesado, mas é cobiça. Tem um autor que eu estou lendo, Lu Priolo, um livro de aconselhamento bíblico, ele define pecado de forma muito simples. Acho que ele faz isso, inclusive, para ser usado em momentos de aconselhamento e poder explicar o que é pecado de forma simples e objetiva. Às vezes a gente pensa, pecado é errar o alvo, pecado é andar afastado. Tem várias possibilidades de a gente explicar pecado. E ele faz de forma muito simples e maestral, de verdade. Ele diz, pecar é agir ou pensar independentemente de Deus. Pecar é agir ou pensar independentemente de Deus. Eu achei magnífica essa definição, porque é exatamente essa condição daqueles leitores de Tiago, e pode ser a sua hoje, como já foi, e às vezes é a minha. Pensar e agir independentemente de Deus. Aqueles leitores, como eu disse, judeus convertidos ao cristianismo, sabiam o que deveriam fazer. A história deles conta isso, uma história que aponta para a total dependência de Deus, a história da nação de Israel aponta para isso. E eles não fazem, não dependem. Pecam. Seu desejo, seu anseio, por mais nobre que seja, eles queriam sobreviver, expulsos de casa. Depois dessa dispersão, depois dessa perseguição, eles queriam sobreviver, queriam uma própria terra, se assentar, trabalhar. Isso se torna cobiça, porque é um desejo que não foi submetido à vontade de Deus. É materializado pela força, independentemente de Deus, baseado na sabedoria humana. Se você deseja algo, e quero te incentivar a desejar, a sonhar, a planejar, faça isso. Mas se você deseja algo, por mais nobre que esse algo seja, ou mais banal que seja, mais corriqueiro, submeta à vontade de Deus. Peça, clame, coloque diante do Senhor em oração. Faça do jeito certo. Não tente batalhar, guerrear lá fora. Não tente fazer, nem aqui dentro, tá? Nem na igreja. Não tente fazer com suas próprias forças, baseado na sua própria sabedoria. Esses primeiros cristãos, irmãos nossos, estavam fazendo as coisas da forma errada. Mas além disso, além de fazer da forma errada por conta própria, eles também estavam fazendo com as motivações erradas. Estavam tentando obter as coisas com as motivações erradas. E esse é o nosso segundo ponto. Olha em Tiago, capítulo 4, verso 3, nós já lemos. Além da forma errada, motivações erradas. Verso 3, ele diz, pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Tiago está exortando aqueles irmãos a pedirem as coisas para Deus. Ele disse isso, peçam, vocês não têm porque não pedem, peçam, coloquem diante do Senhor, esse é o puxão de orelha. Mas não só isso, não só peçam, parem de batalhar sozinhos, peçam a Deus, mas não só peçam, peçam também com a motivação correta, porque o que vocês estão pedindo está totalmente desalinhado com Deus. Vocês pedem com más intenções, pedem com o fim, com o propósito de gastar com os seus próprios prazeres. Verso 2 diz, peçam, verso 3 diz, peçam, mas peçam alinhados com as intenções de Deus. Peçam alinhados com o prazer de Deus. Peçam alinhado com a vontade de Deus, com o deleite de Deus, para a glória de Deus. E aqui é um ponto fundamental sobre a teologia da oração. Deus já sabe o que nós queremos. Deus sabe muito bem o que nós queremos. Isso é fato. O salmista, lá em Salmo 139, diz, que antes da palavra chegar à nossa boca, ele já sabe, ele já conhece inteiramente. Salmo 139, verso 4. Deus não só sabe o que queremos, sabe o que falaremos com Ele, mas como Ele bem sabe, muito melhor que nós, inclusive, o que nós precisamos. Muito melhor, vale dizer, do que nós mesmos, Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe. Então, para que eu vou pedir? Para que pedir? Deus já sabe. Para que eu vou orar? Para que eu vou interceder, colocar diante do Senhor? Ele já sabe. E aqui eu cito o Sproul, o R.C. Sproul, ele é um teólogo recente, muito famoso, do nosso século, faleceu em 2017. Ele escreveu uma série de livretos sobre pontos fundamentais da fé, um deles é A Oração Muda as Coisas, é o título do livro.
Lá no meio do livro ele diz o seguinte, abre aspas, que é o Sproul falando, tá? Então, a oração muda a mente de Deus? Ele responde, não, claro que não. A oração não muda a mente de Deus. Aí a outra pergunta, mas a oração muda as coisas? Sim, claro que muda. Lógico. Essa é a promessa das Escrituras. E ele cita Tiago capítulo 5, verso 16, que chegaremos logo logo. A promessa é, a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração sim muda as coisas. E aí ele complementa, o problema é que nós não somos esse tipo de justo. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O problema é que nós não somos esse tipo de justo. O que a oração muda mais frequentemente é a impiedade e a dureza do nosso próprio coração. E isso já seria uma razão suficiente para orarmos. Fecha aspas. O que o Sproul está dizendo é que a nossa oração, a oração do justo, a oração daquele que foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus, que é crente de que Jesus morreu por ele, que um dia voltará, a oração desse é poderosa. É poderosa. A oração do salvo ela é poderosa, isso é bíblico, está em Tiago. Não que ela mude os eternos decretos de Deus, não muda. Não adianta você querer, por mais justo que você seja, não adianta você querer orar a Deus, não deixa Jesus voltar não. Jesus não volta não, porque eu quero viver muito tempo. Não adianta você orar, ele vai voltar. Os eternos decretos de Deus não vão mudar, ele vai voltar. Mas orar, pedir, clamar, para que Deus mude a realidade dos fatos ao seu redor, tudo aquilo que não interfere no eterno plano de Deus, isso é possível. Não só possível, como é real, isso acontece. Acontece com bastante frequência até. Na Bíblia, a gente vê vários relatos de pessoas que oraram e as coisas mudaram. No relato do testemunho de muitos irmãos aqui. Se eu abrisse para testemunhos agora, nem precisava de todo mundo, alguns, só alguns, falando sobre respostas de oração. Talvez a gente ficasse aqui a noite toda ouvindo como Deus moveu, agiu, as coisas ao redor, ouvindo a oração do justo. Mas o que Sproul está dizendo aqui é que as Escrituras, vários relatos das Escrituras e a experiência nossa também nos aponta que quando nós oramos, frequentemente o que muda é o nosso coração. Em primeiro lugar, o que muda é o nosso coração. A oração é poderosa sim, também para nos moldar, para nos alinhar ao plano de Deus, nos alinhar às vontades de Deus, nos colocar no trilho que é dele. Quer um exemplo prático disso? Talvez você já tenha ficado irado com alguém, mas irado mesmo, assim, a ponto de querer bater, quem sabe matar até a pessoa. Talvez você já tenha se irado com alguém que foi injusto com você, mas eu acho pouco provável que você tenha tido a coragem de orar, Deus, mata esse cidadão. Dificilmente a gente oraria desse jeito. Embora no coração esteja ali uma ira que dá vontade de fulminar o cidadão. Dificilmente a gente oraria. Mas, supondo que conseguíssemos orar, Deus mata. Supondo que conseguíssemos, mesmo que se aquilo não for estranho para a gente, Deus, fulmina o cidadão. Ele está agindo de forma injusta. E a gente orasse mais um dia, e outro dia, e lendo a palavra percebesse que se a gente se irou com alguém, a gente já é assassino no coração. Mas opa, essa oração que eu estou fazendo, ela não está se cumprindo, amém por isso? E parece que quem precisa mudar sou eu. Orar a Deus tem o potencial, o gigantesco potencial de nos moldar, de depois daquela ira latente, ser colocada diante do Senhor, inclusive Ele já sabe que está essa ira no nosso coração, provavelmente a nossa oração será, Deus, me perdoa por me desejar a morte dessa pessoa, me ajude a perdoá-la. A oração faz isso em nós, a oração é poderosa, em primeiro plano, para nos transformar, nos alinhar a Deus. E isso já deveria ser, como o Sproul diz, já deveria ser motivo mais do que suficiente para nós orarmos. E aí, com o nosso coração bem alinhado ao Senhor, colocado nos trilhos, orarmos e continuarmos intercedendo para que Deus mude a realidade ao redor.
E essa é uma parte fundamental da teologia da oração, como eu disse. Deus tem a capacidade de, através da oração, nos alinhar a Ele, nos moldar a Ele, nos colocar no correto direcionamento. João, o apóstolo João, lá no Evangelho, talvez esse seja o único texto que eu vou ler fora de Tiago, mas em João capítulo 14, versos 12 a 14, João diz o seguinte, um texto que inclusive é muito mal utilizado em nossos tempos. João 14, verso 12 a 14 diz assim, em verdade lhes digo, palavras de Jesus, tá? Materializadas por João no Evangelho. Em verdade lhes digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Se não fosse suficiente fazer as mesmas obras que Jesus, ele diz, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Verso 13, e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E que o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Pastor, quer dizer então que é só pedir que Jesus vai fazer? É só pedir para Jesus e Ele vai concretizar? Sim, é o que o texto está dizendo. O texto diz absolutamente isso. Eu farei o que pedirem em meu nome. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ele repete, mas no meio tem para que o Pai seja glorificado no Filho. Por que eu peço algumas coisas e às vezes não acontece? Como a morte do cidadão lá que eu fiquei irado. E eu tenho que te dar uma explicação para além desse texto aqui, tá? Porque nas palavras de Jesus essa explicação não está. Que coisas maiores são essas que Jesus disse que nós, crentes, faríamos? Que coisas maiores são essas que o cristão faria para além do que Jesus fez? Ele diz, né, em verdade, lhes digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E mais, né, fará coisas ainda maiores. Que obras maiores foi essas? Jesus fez o que fez, viveu o que viveu, em perfeito alinhamento com o Pai. Temos vários textos que apontam para isso. E ele cumpriu um ministério terreno limitado. Jesus é ilimitado em poder, em graça, em soberania, tá? Mas pensando geograficamente, o ministério de Jesus foi muito limitado. A terra de Israel. Ele em perfeito alinhamento com a vontade do Pai. E ele submete essa vontade ao Pai várias vezes. Lá no Getsemane, no jardim, pouco antes da crucificação, ele fala, né, que seja feita a sua vontade. João também, olha capítulo 4 de João. Ele diz, a minha comida, verso 34, João 4, 34. Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir e concluir a sua obra. Jesus, em perfeito alinhamento com Deus Pai, diz que a comida dele era fazer a vontade dele. E é nesse sentido que o ministério dele se cumpriu, e se cumpriu numa extensão limitada. Faríamos muito mais que Jesus. Na verdade, podemos fazer, a promessa é essa, muito mais que Jesus, se alinhados perfeitamente com a vontade do Pai, muito mais em extensão, em avanço, em expansão do reino. Expansão, fazendo a vontade de Deus, espalhando as boas novas, essa era a vontade de Deus Pai. Espalhar a salvação, espalhar a sua imagem e semelhança no mundo, que está tão distorcida pelo pecado, a restauração de pessoas, realinha pessoas a essa imagem e semelhança, espalha pelo mundo. Esse é o plano de Deus Pai. Poderíamos fazer muito mais do que fazemos, para além de onde estamos, se estivéssemos bem alinhados com a vontade de Deus. Se esse é o seu pedido, se essa é a sua vontade, seus planos, seus sonhos, suas metas de ser instrumento nas mãos do Senhor, de avançar com o reino, Ele fará. Peça, e Ele fará. Essa é a promessa. Ele fará coisas maiores do que Jesus ainda fez. O que Tiago, trazendo de volta para Tiago, esse pedir, o que Tiago está dizendo para aquela comunidade de crentes dispersos, vocês não têm porque não pedem. Verso 3, né? Pedem, mas pedem com más intenções. Pedem para os seus próprios prazeres. Não tem porque não pedem, e quando pedem,
pedem e não recebem. Onde está o problema daquela comunidade? E por muitas vezes, nosso problema. É tentar fazer independentemente de Deus. Ou submeter a Deus, mas com más intenções no pedido. Motivação longe do Senhor. Se estivéssemos perfeitamente alinhados com a vontade de Deus, Ele ouviria as nossas orações. Na verdade, nem ouviria, né? Ele já saberia antes mesmo que a gente orasse. Antes de sair dos nossos lábios em direção aos céus, Ele já saberia. Corações bem alinhados com Deus só pedem aquilo que glorifica a Deus. E aqui está a garantia do atendimento da sua oração. Um coração bem alinhado com a vontade de Deus só pede aquilo que glorifica a Deus. Quer ter suas orações sempre atendidas? Tem uma fórmula mágica, a gente pode até escrever livro, né? 7 passos para uma oração. Quer ter sua oração atendida? Peça de acordo com a vontade de Deus para você. Peça de acordo com a vontade de Deus. Aí você pode dizer, mas pastor, eu não faço ideia da vontade de Deus para mim. Não sei. Como é que eu vou orar de acordo com a vontade, se eu não sei qual é a vontade? Eu digo, ore, peça, coloque diante do Senhor. É isso que Tiago está dizendo, vocês não têm porque não pedem, peça, e veja Deus fechando algumas portas, negando alguns pedidos, realinhando o seu coração, pedidos que você vai ter até vergonha de colocar diante do Senhor novamente, e dizer, Deus, o que eu estava pedindo era cobiça, era para os meus próprios interesses. Vá sendo moldado pela oração. Peça, veja o não de Deus em muitos momentos e seja moldado, direcionado. E aí sim você vai sendo colocado nos trilhos do Senhor e pedirá aquilo que é a vontade dEle. Verás Deus agindo. Faça isso. Ore, peça, mas peça abrindo mão de si mesmo. Peça para que Ele seja exaltado em você. E aí sim, seus pedidos serão atendidos. Peça a Deus, coloque diante dEle tudo, todos os seus pedidos, tudo, coloque dos menores aos maiores, fale com Deus, tudo que pensa. Não tente resolver por conta própria, fale com Deus. Peça, mesmo que inicialmente seja com a motivação errada, peça, coloque diante do Senhor, Ele já sabe. Coloque e veja Ele agindo. Continue pedindo, continue, até que Deus transforme você, transforme a realidade ao seu redor. Alinhe você, transforme a cada dia. Deixe de ser egoísta. Deixe de tentar fazer as coisas pelas suas forças e para os seus próprios prazeres. Para que então, Ele, nosso Senhor Jesus, seja glorificado em você, através de um coração perfeitamente alinhado com a vontade. Enquanto eu chamo a equipe de louvor para a gente encerrar, eu quero resumir essas aplicações para que tenhamos esse tempo de reflexão mesmo, de reflexão diante do Senhor. Para que a gente possa usar esse momento, inclusive, para colocar diante deles nossos pedidos, nossos sonhos, nossos planos. Por vezes nós batalhamos, lutamos, criamos verdadeiras guerras ao nosso redor, trincheiras no trabalho, em casa, na família, e fazemos exclusivamente para que os nossos desejos, nossos planos, as nossas vontades se realizem, se concretizem. Às vezes a gente até pensa, mas se eu não for lá batalhar, se eu não arregaçar a manga e for lá, ninguém vai batalhar por mim. Falso engano. Deus vai batalhar por você, Deus já batalha por você. Em certa medida, essa batalha, ela é saudável. Deus é um Deus de batalhas. Senhor dos exércitos, Ele luta por nós. Deus não nos chama para ficarmos parados, esperando cair do céu a bênção, esperando que as coisas aconteçam. Esse não é o nosso Deus, definitivamente não é. Ele é um Deus ativo, presente, que se envolve com a realidade. Deus que sai do seu mais alto e sublime trono de graça, desce as escadas e vai lá no chão de fábrica resolver as coisas, lá no depósito. Ele é que vem a essa terra resolver o problema. Ele age, Ele batalha. Esse é o nosso Deus, um Deus de batalhas. E Ele certamente convoca seus discípulos, convoca você também a batalhar, fazer o mesmo, mas batalhar, correr atrás, não pelas suas próprias forças. Lute, mas com as armas corretas.
lute, batalhe, mas não para o seu bel prazer, não com a sua vontade à frente. O convite nessa noite é que você coloque seus planos, seus negócios, sua família, seus sonhos, sua caminhada, seus projetos, seus filhos, a educação deles, aos pés de Deus. Peça a Deus para que Ele te coloque em batalhas que já foram vencidas por Ele. Peça, lute, confiante da vitória. Lute com as armas do alto, com santidade, sinceridade, honestidade. Não se moldando ao padrão desse mundo, não se moldando aos moldes da sociedade em que vivemos, não se moldando à corrupção, à mentira, ao engano, não. Lute com as ferramentas vindas do alto, com a graça de Deus. Lute em oração. Lute em oração até que Jesus seja forjado em você, moldado em você. Lute em oração até que a vontade de Deus seja o motivo da sua oração, motivo do seu clamor. Mesmo que você não saiba o que Deus quer, ore até que Ele alinhe e revele a sua vontade. Alinhe seus pensamentos. Ore a Ele o tempo todo. Jesus, o Rei dos Reis, soberano em poder, Ele, mesmo sendo Deus, Ele orou e orou bastante. Submeteu a sua vontade ao Pai, ao Deus Pai. Orou antes de se entregar por você naquela cruz do Calvário. Pediu que fosse feita a vontade do Pai. Quem somos nós para fazermos diferente dele? Se Jesus orou pedindo que a vontade do Pai fosse feita, quem somos nós para lutarmos de forma diferente, com as motivações erradas? Quem somos nós para ousarmos fazer diferente do que Jesus fez? Ore nesse momento, se quiser, no seu lugar, aqui à frente. Tome esse momento para orar. Peça a Deus para que Ele cumpra em você a vontade dEle. Que as guerras que forem travadas de hoje em diante sejam vencidas pela graça dEle, pela força dEle. Vencidas para a glória dEle.